Senhor, ou tem netos que se desviaram, que não conhecem ao Senhor, mas eu quero te desafiar a fazer algo. Comece a mudar pequenas coisas dentro da sua casa. Comece a dar exemplos dentro da sua casa. Comece a fazer aquilo que o Espírito Santo tem te mandado fazer, dia após dia. Aleluia. Eu tenho certeza que não vai ser no falar, no muito falar, mas é através do seu exemplo de vida. Amém, que Jesus. eles vão ser alcançados. Glória a Os Deus. seus filhos vão ser alcançados. Os Glória a seus Deus. netos vão ser alcançados. Mas pelo seu exemplo de vida. Porque muitas das vezes nós queremos falar e falar e falar, mas nós não damos exemplo. Sabe? E o que é estabelecer limite? Assim como nós acabamos de ler aqui, né? No versículo, não removas os limites. O que é estabelecer um limite? É você entender o que é uma parte legal e que é uma parte não legal. Como assim, Letícia? Estabelecer limites. Eu estabeleci um limite aqui dentro dessa igreja, né, quando foi comprado um lote. Quando a gente compra um lote, a gente não cerca ele. Nós não temos lá na planta o tamanho certinho. E ali é feito um limite. E se você ultrapassar daquele limite, não se torna mais legal. Se torna o quê? Ilegal. Então, estabelecer limite é você saber a parte que é aprovada, saber que ali realmente é o que é seu e aquilo que não é seu. Então, você estabelecer um limite, falando para nós hoje, é você entender quais são os princípios, é você entender quais são os valores dentro da sua casa. Sabe, hoje, vou dar um exemplo meu. Se eu sei que roubar é uma coisa que não agrada ao Senhor, foi porque um dia alguém colocou limite. Vocês estão entendendo? Se hoje eu sei que se eu furtar algo não é algo de Deus, é porque alguém estabeleceu um limite na minha vida. Amém. Esse alguém foi alguém que me ensinou que Deus não se agrada com o furto, que Deus não se agrada com o roubo. Sabe? E quanto mais você entender o limite, mais você não vai querer ultrapassar ele. Porque você vai saber que é um problema. Que você vai estar fazendo algo ilegal, algo que não é aprovado por Deus. Então nós precisamos estabelecer esses limites dentro da nossa casa. Os seus filhos, os seus netos, eles precisam entender os limites, os princípios, os valores de uma família que segue o padrão de Cristo. Amém. Aleluia. Sabe? E é engraçado que no mesmo capítulo que nós vamos ver esse versículo falando não remova os limites antigos que fizeram teus pais, é o mesmo capítulo que vai falar instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer não se desviará dele. É o mesmo capítulo. Sabe? E nós precisamos fazer isso com os filhos, com os netos, com os jovens de hoje, com os adolescentes de hoje, mostrando que a palavra de Deus é a verdade. Amém. Aleluia. A palavra Glória de a Deus, ela precisa ser seguida. Amém. Mas como que os seus filhos, os seus netos, a geração de amanhã vai entender esses limites? Vai entender quando nós vivemos isso. Quando nós damos um exemplo. Se eu entro dentro de casa, vou dar um exemplo, tá, irmãos? Se eu entro dentro de casa e eu vejo o meu pai roubando, qual que é a minha tendência? Roubar. Se eu entro dentro de casa e vejo a minha mãe falando mentiras, qual que é a minha tendência? Falar mentiras. Você entende que tudo o que nós precisamos refletir hoje é o exemplo que nós damos? Qual é o exemplo que hoje o seu filho está vendo dentro de casa? Qual é o exemplo que o seu neto está vendo dentro de casa? Porque uma tendência muito grande, eles
repetir um padrão que vem dentro de casa. Por isso que nós, irmãos, precisamos nos aprofundar naquilo que a palavra de Deus diz. Amém. Naquilo que Cristo Glória a tem Deus. falado conosco dia após dia. Porque o Senhor, Ele fala conosco. O Espírito Amém. Santo a todo momento, Ele fala conosco. E Ele nos diz o que fazer, o que não fazer. Amém. Glória a Deus. Sabe? E a partir do momento que nós vamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, nós vamos começar o que? A praticar. E a partir do momento que nós praticarmos, as pessoas vão ver isso e as pessoas vão ver em nós uma referência, um exemplo a seguir. Sabe, porque ninguém segue aquilo que é igual. Eu vou seguir uma pessoa que é igual a mim? Eu vou pegar como referência alguém que é igual a mim? Eu pego como referência alguém que está com um padrão elevado, alguém que eu admiro, alguém que eu vejo que fala, eu vejo Cristo nessa pessoa. É essas pessoas que eu quero seguir você. Amém. Glória a Deus. Pessoas que refletem a glória do Senhor. E nós temos sido essas pessoas. Amém. Será que os filhos, as pessoas que estão dentro de casa, elas veem em nós esse brilho do Espírito Santo? Glória a Deus. Aleluia. Será que quando os nossos filhos, eles olham para nós, veem um exemplo de uma pessoa que reflete a glória do Senhor? Nossa, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser como minha avó, que é uma mulher de oração, que é um homem de oração. Sabe por quê? Não adianta nada eu exigir de alguém algo que eu mesmo não faço. Não adianta eu chegar para os meus filhos e falar, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, se a gente mesmo não tem lido, não tem orado. Você tem que ir na igreja, mas espera aí, eu tenho ido na igreja? Ah, você tem que ler a Bíblia, mas eu tenho lido a Bíblia. Sabe, porque nós temos que dar exemplo. Nós temos que se tornar referência para as pessoas que estão do lado de fora. E principalmente as pessoas que estão dentro da nossa casa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, eu tomo posse da palavra que diz, eu e a minha casa serviremos Amém. ao Senhor. Eu também. Você toma Glória a posse Deus. disso? Em nome Glória a de Deus. Jesus. Eu Eu e também. a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Toma posse dessa Glória a Deus. palavra. Em nome de Jesus. Mas eu queria te falar algo. Dê exemplo dentro da sua casa. Amém. Aleluia. Coopera com o Senhor. Glória a Deus. Muitas das vezes nós pedimos ao Senhor para fazer algo dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o cônjuge. Mas o Senhor quer tratar primeiramente conosco. Nós pedimos ao Senhor, Deus, faça algo na vida de fulano, faça algo na vida de ciclano, mas o Senhor quer fazer algo com você. Amém, O Senhor. Senhor, Ele Glória quer a te Deus. transformar primeiro de dentro para fora, porque a partir disso, é a partir de você que a sua casa vai ser alcançada. Glória a Deus. É a partir de você que o Senhor vai fazer algo extraordinário na Glória a sua Deus. casa. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Jesus. Nessa noite eu quero te desafiar, talvez, a mudar a sua oração. Em nome de Jesus, Pai. Muitas das vezes nós chegamos ao Senhor, nós chegamos ao trono do Senhor e pedimos, Deus, muda tal situação, muda isso, muda aquilo. E Deus tem ouvido. Mas e se você mudasse um pouco a sua oração e falasse, Deus, me transforma. Deus, me muda. Eu tenho certeza, irmão, que a partir do momento em que você ser transformado, toda a sua casa vai ser atingida por Glória a essa Deus. transformação também. Aleluia. Eu quero dar um exemplo muito claro disso. Que a Bíblia fala em 1 Samuel, fala sobre Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias. A Bíblia fala que eles eram sacerdotes. Mas Ofni e Finéias, eles estavam sendo reprovados pelo Senhor. Misericórdia. Porque eles faziam aquilo que o Senhor não agradava. Não agradava ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Porque quando o povo vinha oferecer sacrifícios, eles pegavam a parte que era do Senhor.
E eles se deitavam com as mulheres dentro da casa do Senhor, dentro da tenda do Senhor. Misericórdia, Senhor. Então, tamanho era o pecado daqueles jovens. Tamanho era o pecado daqueles filhos do sacerdote Eli. Só que o Senhor, Ele fala através de um profeta com Eli. E Ele reprova aquilo que os filhos de Eli estavam fazendo. Mas o Senhor, Ele chega perto de quem? Dos filhos? Não. Ele chega perto de quem? Fala com quem? Do pai. Ele fala com o pai. Você está entendendo que tudo começa